Gente, boa noite. Boa noite. Vamos agradecer a Jesus, né, a oportunidade de estar aqui, pedir que nos ilumine e que nós possamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? O Delano me fez lembrar aqui agora que a gente já sabe as coisas, né? E sabe mesmo, né? Uma das melhores respostas que já recebi até hoje foi essa, aqui no cantinho. Pedi uma orientação aqui um dia, aí veio lá para mim assim, você já sabe o que fazer. Pronto. E a gente sabe mesmo. A gente fica querendo que alguém concorde que possa ser um pouquinho diferente. Do jeito que a gente gostaria, mas já sabe o que fazer. Bom, a gente está trabalhando aqui então. Hoje é a questão 119. Uma pergunta interessante que muita gente faz. Ou muita gente gostaria que fosse assim até, né? Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Todo mundo agora já sabe qual que é a primeira ordem, né? Qual que é mesmo? Espíritos puros. Então, Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem? Tem uma resposta capciosa e tem uma de fato. Qual que seria a resposta capciosa? Se ele quisesse, porém, se até o filho dele veio experimentar todo o sofrimento que nós poderíamos experimentar, por que seria diferente dos demais? Exatamente. Deus estaria com ele mesmo. É. Então, Deus pode? Pode. Deus pode tudo. Mas ele quer fazer isso? Não, já deu exemplo. Né? E por que Jesus veio? Então, ele pode fazer tudo porque ele que domina o universo. Né? É soberanamente justo e bom. É o poder total. Ele pode fazer, mas qual que é a resposta real, né? Se os espíritos, né, tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar dos benefícios dessa perfeição. Se nós pegássemos tudo pronto, e tem muito disso acontecendo, e tem muita consequência disso, inclusive, de crianças, de filhos que são, vou mexer com a vida alheia, mas crianças que são poupadas de muita coisa, que os pais poupam de muita coisa, e às vezes depois tem consequências desagradáveis e que não são totalmente perceptíveis. Muitas pessoas hoje que precisam fazer terapia, estão precisando fazer terapia porque durante a infância não teve aquela orientação que deveria de fazer, de preparar as coisas, de fazer o esforço próprio, de trabalhar, de passar por algumas dificuldades. Isso faz parte do processo, né? Então, se não passar, mais tarde vai passar de uma forma desagradável, ruim para a própria pessoa. Por quê? Quem aprende a ouvir sim, ou ter todos os desejos atendidos na infância, depois vai achar que o mundo tem que atender. E não é assim que funciona. O mundo é verdadeiro. Não é? Então, por isso, Deus permite que nós vivamos as experiências para aprender a resolver os problemas que surgem, ou as dificuldades que surgem. Nós temos duas opções, né? Surge o acontecimento, o fato. Nós temos duas opções diante do fato. Se é um fato mais complexo, a gente precisa resolvê-lo. Toda dificuldade que surge para nós hoje é para ser resolvida. Mas nós podemos transformar em problema. Certo? Quando transforma em problema, nós não buscamos a solução, nós só transformamos no problema e vamos desdobrando em outro, em outro, em outro,
e não busca a solução até a coisa embolar tudo, né? O ideal seria, surgiu um acontecimento, um fato, é para ser resolvido? É. Como que eu vou resolver? O Delano está ensinando aqui sobre o raciocínio, né? Como é que você raciocina? Como que eu vou resolver isso? Qual é a solução para isso? Eu posso resolver? Posso, então resolve. Você só pede ajuda quando realmente for necessário. Por outro lado, não tem que não pedir ajuda se precisar. A gente tem que equilibrar isso, né? Eu estou precisando de ajuda, eu preciso de ajuda, então eu vou pedir. Para quem? Para o médico, psicólogo, psiquiatra, para um profissional da área daquela dificuldade que está vivendo. Beleza. Eu posso resolver sozinho? Eu já sei como resolver, então resolve. É assim que funciona. Ah, tem que ficar pedindo ajuda dos espíritos para resolver? Não, não precisa. Você pode pedir orientação. Da mesma forma, a pergunta aqui, se a gente falar assim, os espíritos podem livrar os outros espíritos a nós das provas que devemos sofrer para chegar à primeira ordem ou para resolver as nossas dificuldades? A resposta é a mesma. Não. Eles não têm autorização para fazer isso. O nosso protetor, falei isso um dia desse, que eu fico repetindo, né? Mas eu já estou velho, eu posso repetir, né? Gente nova que não pode. Então, aí você fica repetindo, mas é um fato. Como que funciona o nosso protetor, os nossos protetores espirituais? Eu falei, o exemplo que eu dei aqui, né? Eles põem no avião que vai cair e tiram do avião que vai cair. Vai depender da necessidade do momento. Aí a mãe é protetor, põe no avião que vai cair, quando tira, você fala, protegeu, né? Não, ele não protegeu propriamente. Ele impediu que a pessoa passasse pela morte antes da hora. É responsabilidade deles, inclusive. Certo? Agora, quando está na hora, você pode estar quietinho em casa, às vezes vão chegar no seu ouvido, vai viajar. Vai para João Pessoa. João Pessoa. Vai viajar. Pega um avião aí e vai viajar. Tem um avião tal, no dia tal, na hora tal, que tem a sua passagem, a sua cadeirinha está reservada lá. Mas não é para João Pessoa, não, tá? Brincadeira. Entenderam? Aí a pessoa vai, dá um troço nela assim de repente lá, tudo facilita para ela viajar. O que aconteceu? Ah, por que ele não impediu? Ele não tinha que impedir, ele não pode impedir. Então, eles não podem fazer por nós, eles podem nos ajudar. A gente vive iludido em relação a isso, né? Eles podem nos ajudar. A misericórdia é a assistência que nós temos para resolver as coisas. Não é fazer as coisas por nós ou impedir que elas aconteçam. Tá? Elas vão acontecer. E nós teremos força, teremos assistência, teremos a proteção necessária para nos sair bem durante o acontecimento. Mas impedir, não vão. Certo? Então, aqui, continuando a resposta, fala assim: onde estaria o mérito sem a luta? Olha o esforço que cada um fez para chegar onde chegou. A gente olha para trás agora, o esforço feito com seriedade foi um esforço que valeu, porque isso construiu o que nós somos hoje. Pode ser um mínimo, não cresceu muito, não, mas cresceu o suficiente, conseguiu fazer o que precisava ser feito, fez usando o próprio esforço, o próprio sacrifício, é isso que vale. Ah, mas se eu chegar no momento lá e descobrir que hoje eu sou médico, um mau médico às vezes,
porque o meu pai comprou o diploma para mim. Se eu sou um mau engenheiro, engenheiro arquiteto, né? É? Arquiteto? Eu sou um arquiteto, né? Um arquiteto desprezado, avacalhado. Ninguém quer o meu serviço, por quê? Qual a resposta que vem naturalmente? O meu diploma foi comprado. Alguém conseguiu tudo, facilitou tudo para mim. Entenderam? Só um exemplo, tá, gente? Não estou insinuando jamais que o seu diploma de arquitetura é arquiteto mesmo, né? Então, olha, o Dudu é engenheiro aqui. Meu Dudu foi marmelada, né? O Dudu foi marmelada. Esse aqui eu posso falar. Esse aqui eu posso falar. Esse aqui eu tenho intimidade para falar. Foi marmelada. Né? Então, hã? Aonde? Em casa. 16 anos? Não, então foi marmelada mesmo. Devia estar dando ficar livre dele lá. Hã? É. Não, 16 anos para fazer um curso de engenharia, dava no máximo 5. Pois é, tá vendo? Então, valeu o esforço, valeu o sacrifício, valeu, às vezes, você ter que parar um curso para ir trabalhar, para se equilibrar, depois voltar e continuar o curso. Tudo isso é válido, gente. Então, Deus não vai impedir, porque essa experiência é preciosa. Nós somos inteligências, todos nós. Quando nós saímos da condição do animal para entrar na condição do hominal, nós atingimos instintivamente, aí sim nós somos dirigidos, para acumular experiências suficientes para entrar na condição humana. Quando entra na condição humana, começa o livre-arbítrio, começa o pensamento contínuo, começa a capacidade de raciocinar. E aí nós vamos ficando cada vez mais livres para raciocinar. Porque na condição humana, a grande diferença que existe entre nós e o animal é exatamente a capacidade de raciocinar. E aí nós vamos tomar as nossas decisões baseadas no raciocínio lógico, né? Esse raciocínio vai nos levar a desenvolver a inteligência. As experiências que vêm são experiências que vão nos conduzir neste desenvolvimento da inteligência. Nós somos inteligências ainda pequenas, os espíritos puros são inteligências bem superiores, bem elevadas. Né? Deus é a inteligência suprema. A inteligência, para ser suprema, precisa ser desenvolvida, preparada, trabalhada, exercitada. Aí nós vamos chegar lá. Então, onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade e a missão que lhe cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Então, ao longo da nossa caminhada, ao longo do nosso progresso como espíritos, nós vamos nos distanciando uns dos outros nessa subida espiritual, porque uns vão mais rápido. Um vai lá e faz o curso de engenharia em 4 anos, 5 anos, né? 5 anos no máximo, né? O outro fica 16 anos lá fazendo. Então, é claro que o que fica 16 anos, ele vai gastar mais tempo. Ele vai passar por outras experiências que são necessárias. Às vezes, uma pessoa, para fazer uma formação em qualquer área, ele vai precisar passar mais tempo pelas circunstâncias que estão em torno. Ele precisa vencer outras dificuldades que estão em torno lá, para ele conseguir atingir o mesmo objetivo. Outros não, outros já vai ser mais rápido. Então, cada um vai ser de um jeito. Isso caracteriza a diferença. Então, por que um vai rápido, outro devagar? O que vai mais rápido, a experiência vem do passado. Já está treinado do passado. Né? Tem uma menininha que chega num shopping aí,
com o violino, deve ter sido combinado, né? Mas o que vale não é. Ela chega com o violino lá e vai lá e conversa com o rapaz lá que está no piano. Vocês viram esse vídeo? Ela deve ter uns 10 anos por aí, né? Aí o cara está no piano lá, ele começa a tocar. Hã? É menos? Pois é. Aí o cara do piano começa a tocar lá, do teclado, né? A menina pega o violino e dá um show. Mas como é que essa menina com essa idade aí está dando esse show aí? Tem gente antiga e velha, né? Não consegue nem pegar no violino. Você vai lá, tenta, né? Às vezes violão mesmo, né? Não sai nada. Então, isso caracteriza as diferenças com a experiência que está vindo do passado. Mais vivido, mais existências vividas. Então, essas existências vai somando, desenvolvendo a inteligência e vai facilitando para frente. E, às vezes, a pessoa tem as dificuldades. Eu me lembro muito do Joaquim Barbosa, aquele que foi ministro, né, do Supremo. Você imagina o seguinte, só com a inteligência em condições normais na vida, ele teria chegado fácil lá, né? Mas ele nasce pobre, nasce numa condição de discriminação, na época dele, inclusive, era muito mais discriminado por causa da cor, por exemplo, entendeu? Por causa da origem, e ele conseguiu vencer tudo. Então, imagine a dificuldade que ele teve que passar para chegar lá onde ele chegou. Entendeu? Tudo isso tem uma razão de ser e tudo está relacionado com o desenvolvimento da inteligência. Por isso a gente tem que valorizar a oportunidade para fazer as coisas, para aprender, para desenvolver, para estudar. Nós estamos sendo convidados a estudar, não estamos? Vamos estudar? Vamos desenvolver a nossa inteligência, a nossa capacidade de raciocinar? Pega uma pergunta dessa, analisa a pergunta, compara, repete com outras perguntas, né? Que é a forma de desenvolver, né? Quais são as perguntas? As 6? Todo mundo lembra? 6 perguntas. O que? Para desenvolver o raciocínio. O que? Por quê? Para quê? Quando? Como e onde? Tá? A gente faz isso com o Evangelho, com a doutrina que nós estamos estudando. Mas isso é para ser feito na vida. Chegou em alguma situação, algum embaraço qualquer lá, começa a fazer pergunta. O que é isso? O que é esse fato, esse acontecimento? Aí você define o acontecimento. Entende o princípio, a origem dele. Isso chega e você descobre que é um fato complexo, que vai depender de uma atuação sua para transformar aquilo numa coisa mais simples. Aí vem a outra pergunta: como eu vou fazer isso? É a pergunta para nós e resposta nossa. Como que eu vou fazer isso? Não sei. Então, vou procurar ajuda. Onde? Deve ter algum livro no Google. O Google hoje responde tudo, né? Onde que eu vou procurar ajuda? Mas vai com cuidado, porque o Google responde umas coisas, tem hora lá que você tem que ter cuidado, né? Mas tem muita resposta correta. A tendência é a resposta ser boa. Mas você tem que procurar. Aí agora eu preciso mudar, né? Tem uma proposta para mudar alguma coisa. Para que mudar? Por que mudar? E aí a gente vai achando a resposta. É isso que direciona o raciocínio. Certo? Por que que Deus não faz isso? Não facilita isso para nós? Porque se Deus facilitasse isso para nós,
nós não teríamos nenhum mérito. O mérito de ter lutado pela coisa que precisa acontecer. Eu precisaria fazer isso. Mas para que fazer isso? Para desenvolver a minha inteligência. Como que eu vou fazer isso? Lendo, estudando, ou melhor, como diz João de Anjos, né? Lendo, relendo, lendo de novo, estudando. Estudando assim, fazendo perguntas, desenvolvendo o raciocínio, achando a lógica do ensinamento, comparando com a lógica da vida. E não é só eu ficar craque em livro dos Espíritos, mas não fazer uma relação com a vida, com o dia a dia, porque é para ser usado no dia a dia. Aqui não. Aqui a gente vem, estuda aqui, vai ter sempre alguém que sabe alguma coisa e vai comentar e vai ilustrar, vai ficar beleza, não vai? Mas no dia a dia, como vai ser? Como que eu vou resolver lá fora? Né? Então tudo isso tem que ser pensado dentro do raciocínio. Aí vem o Kardec e comenta assim, como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um dos seus soldados um general. Se todos os soldados se tornassem generais, quem ia fazer a guerra? Não ia ter graça nenhuma. General vai fazer guerra? Vai não. Eles se organizam, administram. Certo? Quem vai para o batente mesmo são os soldados lá, os comandados. Né? Os outros ficam lá articulando. Por que que eles ficam lá articulando as coisas? Inteligências mais desenvolvidas já, para ter uma visão mais ampla, uma visão estratégica, para dar o comando para os outros, para pensar, na verdade, pelos outros, até que os outros, fazendo, aprendam a raciocinar para fazer também como eles. Essas posições vão mudando. Hein? Exatamente. Entendeu? Então já tem, conseguem ver lá na frente o que a gente, às vezes, que está mais embaixo, não consegue ver, não consegue perceber. Né? Então, tudo isso vai fazendo a inteligência desenvolver. Certo? Então, ele continua aqui. Porque todos os empregados subalternos não são superiores. Porque todos os alunos não são professores. Hoje é dia dos professores, né? Hoje. Hã? Eu não. Eu não, a Reni que é professora. Quem mais é professor? Ah, o senhor é professor, eu não. Não, tem não. Eu sou só leitor do livro aqui, ó. Não, eu sou leitor do livro e faço uns comentários, só isso. Certo? Entendeu? Então, hoje é dia do professor, aproveitando a lembrança aqui, né? Parabéns aos professores, professoras. Quem ouviu o programa que eu gravei hoje até, para passar domingo, eu até falei algumas coisas, fiz umas homenagens aos professores. Certo? E realmente é uma função importantíssima que eu não me atrevo a aceitar esse título, porque eu estou muito longe disso. Porque professor, gente, de verdade, são essas pessoas que pegam no batente, aí na massa mesmo lá, para tirar a pessoa do analfabetismo, por exemplo, e fazer essa pessoa ler e escrever. É aquele que pega um sujeito daquele ali e fica 16 anos ensinando umas coisas para ele lá, para ele formar. Ele falou, agora eu vou aguentar. Entendeu? Você foi professor, né, na rede ferroviária. Aí, tá vendo? Você trabalhou com o Rogério, não foi?
Ou o Marcelo também? Um dia vamos contar a história? Eu estava subindo aqui um dia, eu e o Rogério, vocês lembram do Rogério? Quem lembra? O Rogério chegou até a ser diretor aqui, né? Ele ficou no cantinho muito tempo, ele desencarnou já. Estava subindo ali com o Rogério, aí perguntei, a gente conversando sobre o trabalho, voltando do trabalho, cansado e tal, né? Aí ele falou, onde você trabalha? Eu falei, eu trabalho lá na rede ferroviária federal, né? É. Aí eu falei assim, eu vou te fazer aquela pergunta pessoal do interior. Aí eu falei assim, você conhece o Marcelo? Aí ele assim, muito sério, né? Pô, conheço. Eu falei, como assim? Eu conheço o Marcelo. Eu falei, como que ele é? Aí ele descreveu o Marcelo que eu estava perguntando se eu conhecia. E, naturalmente era o mesmo, né? Porque eles trabalhavam juntos, faziam a mesma coisa, né? O Marcelo era meu vizinho, eu sabia que ele trabalhava lá e que era professor, instrutor lá, né? E o Rogério conhecia, era amigo dele também, trabalhavam juntos e tudo mais. Falei, gente, são as coincidências da vida, né? Então, gente, parabéns aos professores, aos instrutores, aos expositores, tá bom assim? É, expositor, tá, tudo bem. Né? Mal isso, né? Então, continuando aqui, né? Todos... Então, por que todos os alunos não são professores? Alguns se tornam rápido. O Kardec, aos 14 anos, ele já estava sendo instrutor, professor, para os colegas dele. Porque ele era aquele aluno que está sempre na frente dos outros. E toda escola tem aqueles alunos que sobressaem. Por quê? Já tem uma experiência anterior que está mais avançada, né? Ora, entre a vida social e a vida espiritual, existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Todos nós vamos alcançar o ponto máximo da escala espiritual, aquela que nós vimos aqui. Todos estamos caminhando para lá. Agora, aqui na Terra, não são todos que vão atingir aqui, nessa encarnação, os postos mais elevados. Tem uma série de circunstâncias que vai impedir isso. Tá? Mas, ao longo das reencarnações, nós vamos passar por muitas experiências aqui totalmente diversificadas para ajudar nesse nosso crescimento. Então, quem é soldado hoje, nessa encarnação, pode ter sido um oficial na outra, ou poderá ser em outras, e vice-versa, porque são as experiências aqui, as experiências vão se invertendo, e fica parecendo até que um cresceu, o outro caiu, mas não, são as experiências necessárias ao crescimento. Às vezes, quem atingiu um cargo muito alto, mas não soube valorizar, não soube utilizar bem o cargo, vai voltar num cargo baixo para aprender esse outro lado aí do cargo baixo. Entenderam? Aqui na Terra. No plano espiritual, quem atingiu pontos elevados na escala espiritual não cai mais. Pode até voltar aqui em posições simples, mas espiritualmente tem a mesma bagagem, tem a mesma capacidade. Então a diferença está aí. Ele finaliza aqui então dizendo assim, ó, vou voltar. Entre a vida social e a espiritual existe ainda a diferença de que a primeira é limitada, a material, e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Então, a todos nós cabe fazer o esforço
para atingir o posto supremo. Jesus veio aqui dentro do poço, no último degrau do nosso poço aqui na terra, e falou: todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, ergue a sua cruz e segue-me. Tá? Com a cruz. Podia ter eliminado a cruz? Podia. Devia ter eliminado? Não, não eliminou. Ah, por que Jesus curou algumas pessoas, então? E não curou outras? Ele dá uma resposta em cada cura. Em todas elas, ele fala algo parecido com: a tua fé te curou. Entendeu? Fala alto. Eu fico cochichando aqui, eu escuto. Entenderam? Então, olha só, a resposta de Jesus, a maioria deles. Aquela mulher que tinha hemorragia, por exemplo, né? Ela fez o esforço possível para atingir a proximidade dele. Ela acreditava que se tocasse nas vestes dele, ela se curaria. Certo? Antes disso, ela passou por todos os recursos possíveis para buscar a solução. O último recurso era esse, a finalização do processo era essa. Ela foi, venceu as multidões, chegou próximo, tocou nas vestes dele e foi tão intenso que ele sentiu que tinha saído uma energia especial e ela se sentiu melhorada imediatamente. Certo? Aí ficou como um milagre, hein? Isso, saiu virtude. Entenderam? Virtude é força, né? Então sai dele, vem, ele se vira para a multidão e pergunta quem o tocou, né? E o Pedro, ainda muito delicadamente, naturalmente, falou: não, mas tanta gente aqui, como é que ele vai saber quem te tocou? Né? Mas ele sabia e ela sabia. Tanto é que ela se apresentou para ele e o que ele responde para ela: a tua fé te curou. Então, ele não a curou. Foi a fé, fidelidade dela que a curou. Ela fez tudo que precisava ser feito. Gente, olha a importância disso. Às vezes a gente passa uma vida lutando para resolver uma situação. Quando vai chegando no final da vida física, aquilo passa. Você entra numa tranquilidade e morre em paz, tranquilamente. Nossa, mas logo agora que melhorou, morreu? Não, cumpriu o que tinha que ser cumprido. A vida espiritual continua. A melhora era para a vida espiritual, né? Outras pessoas ao contrário. Então a gente precisa continuar alimentando isso, buscando, fazendo o nosso esforço. Aqui na Terra, nós estamos naquela fase da disciplina. Lembra do Emmanuel com Chico? Disciplina, disciplina, disciplina. Será que ele falou aqui só para o Chico? Para nós, né? Então, o que nós precisamos? Disciplina, disciplina, disciplina. 3 vezes para a gente não esquecer. A disciplina é o esforço que nós precisamos fazer para resolver e manter. Resolver simplesmente algumas coisas é fácil. Tem coisa que precisa ser mantido para continuar a solução. Entendeu? Então é isso que vai completar a disciplina as 3 vezes. Quando você faz, insiste no que faz e persiste, você fez as 3 fases da disciplina. Aí vai ficar espontâneo. Você não tem que se preocupar com aquilo mais, porque já vai fazer espontaneamente. É o Emmanuel que diz. A disciplina
antecede a espontaneidade. Nós precisamos ficar bons, virtuosos, sóbrios, felizes, de uma maneira completa. Tudo isso é construção. Eu posso construir um momento de paz aqui agora, para mim. Eu estou vivendo aqui agora um momento de paz. Espero que vocês também estejam. Mas eu preciso ter disciplina para fazer com que esse momento de paz se prolongue lá fora do meu dia a dia. É aí que vem uma série de esforços que nós temos que fazer para manter o momento de paz interior. E haja esforço em algumas situações, né? Mas aí a gente persevera, persiste e vai construindo essa espontaneidade que vai chegar um momento que é a resposta que Jesus deu. A tua fé te curou. Agora você está livre disso. Está livre da sua enfermidade. Você foi fiel até o final. Então agora está pronto, está resolvido. Qual é o outro problema agora para resolver? Aí vamos passar para o outro. Esse aí está resolvido. Certo? Aí vai passar. É assim que a gente reencarna aqui. Ó. Você vem aqui, resolve, chega lá, está faltando ainda. Aí você volta para consertar o que estava faltando. Vem, resolve, chega lá, ainda falta. É assim. Lembra aquele piloto lá do livro do Ação e Reação? Eu acho que eram dois, né? Eles já estavam numa fase bem avançada. Está no livro isso, Ação e Reação. Estavam numa fase bem avançada de desenvolvimento, mas chegou um determinado momento lá e descobrem que estava faltando um detalhe, assim. Eles tinham um resgate que não tinham resolvido ainda, porque tinham sido salteadores naquela época das carruagens. Eles aguardavam as carruagens e empurravam as carruagens a ladeira abaixo, assaltavam, né? E empurravam ladeira abaixo com as pessoas, inclusive. E eles estavam devendo isso. Aí foi programado para eles uma reencarnação como pilotos. Eles iam ser pilotos de avião e a conclusão ia ser com a queda do avião. Certo? A queda do avião fez um resgate deles. Um dia desse até uma pessoa comentou isso e a outra perguntou, mas e os outros? E os que estavam no avião com eles? Se tinha mais gente? Foi lá sem culpa? Não. Eles puseram no avião só quem precisava cair naquele avião. Assim funciona. É tudo organizado. Muito mais organizado do que a gente imagina. Né? Então, gente, estava tudo certo. Estava tudo dentro do processo da evolução de cada um. Né? Claro que a gente não está preparado ainda para conviver com essas situações todas. A gente ainda sofre, fica triste, né? Fica preocupado às vezes. Em algumas situações vem até um temor. Mas vamos entendendo que com temor ou não, com tristeza ou não, com medo ou não, as coisas acontecem. Se nós nos prepararmos para encarar tudo com uma relativa naturalidade, vai ser mais fácil para nós. Certo? Porque as coisas vão continuar acontecendo. Tá? A pergunta 120, ela é pequenininha. Ele fala assim: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Sim ou não? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Eu acho que passa pela ignorância. Ok. Nesse ponto da ignorância, caracteriza que às vezes o mal, pela falta de conhecimento que tem, pela falta Isso. Então,
todos passam pela ignorância. E essa medida de maldade, quando ela vai sendo usada de acordo com esse desenvolvimento, esse aprendizado, acho que aí uns vão passar mais, outros vão passar menos, Isso. mas não vai estar livre de passar. Sabe? Ok. Grande André. Queria ter um filho assim, João. Ô, João, queria ter um filho assim. Então, ó, a resposta. O André já deu a resposta, né? Todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem. Resposta. Não pela fieira do mal, mas pela da ignorância. Foi exatamente o que o André falou. Certo? Então, é exatamente isso. O que é o mal? O mal é o apelido que a gente deu ao erro, ao engano, ao descumprimento, às vezes, da lei, porque não conhece. Nós não conhecemos ainda totalmente a lei de Deus. Por isso nós erramos, nós falhamos. E quando nós falhamos, principalmente os outros, né? Fala que foi mal. Vai chegar um tempo que a gente mesmo vai chegar a essa conclusão, né? Eu falho e eu mesmo falo, foi mal, desculpa. Né? Agora, enquanto isso não acontece, o outro vai falar, foi mal, você é mal. E eu falo, não, que isso, não foi eu que fiz isso, não. Foi Eduardo. Né? É a culpa do outro. A gente está nessa fase ainda de culpar o outro. Então, culpar o outro já é uma forma de mal. É ignorância no sentido de não assumir a responsabilidade sobre as coisas que nós fizemos. Porque nós não fizemos por mal. Ninguém faz o mal pelo mal. As pessoas fazem o que nós chamamos de mal por ignorância da lei ou por estarem doentes. Muitas pessoas estão doentes e estão praticando o que nós chamamos de mal, e se estivessem em uma situação diferente, não fariam daquela forma, não fariam aquilo. Entenderam? Então, esse é o cuidado que a gente precisa ter para fazer julgamento. Melhor não julgar. Né? Sim? Alguém levantou lá também, pode falar. Cento e 120. Quando eu leio essa eu entendo que ela contradiz o que está dizendo. Porque você fala que é como se o mal não existisse. É a ignorância. Sim. Né? A falta de conhecimento. Só que na 121 caminho afirma que o mal existe. Aí eu fiquei na dúvida, sabe? Quando eu leio essa 121, já fala que o mal existe, você pode seguir o caminho do mal. Aí eu não entendi. Então vamos ler a 121, então. Vamos ler a 121. Só um minutinho, Reni. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros do mal? Por quê? Uns seguiram a lei e outros não seguiram a lei. Bem é seguir a lei. Mal é não seguir a lei. Tá? A resposta. Não tem eles o livre-arbítrio? Então, no uso do livre-arbítrio, eu tenho duas opções para chegar lá. Eu posso ir por aqui ou por aqui. Tá? Se eu for por aqui, o corredor é mais largo, eu vou passar tranquilamente e vou sair lá. Mas se eu for por aqui, o corredor é mais estreito, eu vou pisar no seu pé, que está muito pertinho do corredor. É o mal. Entendeu? Agora, por que eu passei aqui e pisei no seu pé? Eu não consegui pensar que ao passar por aqui, eu poderia esbarrar em alguém, pisar no pé de alguém ou prejudicar alguém. Então, eu não sabia. Mas eu tive livre-arbítrio para escolher esse caminho. Escolhi esse. Eu não escolhi pisar no seu pé. Eu não escolhi prejudicar o outro. Eu escolhi um caminho que, ao passar por ele, prejudicar o outro ficaria mais provável. O prejuízo ao outro
é que a gente apelidou de mal. Entendeu? É nesse sentido. Então, na verdade, ele amplia o conceito aqui. E, na verdade, não contradiz. Por quê? A ideia do mal é: o mal não existe, ele está. Porque o mal é a nossa avaliação do que o outro faz quando fere a lei. Então, ele está, porque ele é passageiro. Ele vai passar. Ele não foi, só existe o que foi criado por Deus. O que não foi criado por Deus não existe, não é, está. E vai passar, é passageiro. Então a nossa vida física é passageira. A vida espiritual não é passageira. Ela vai crescendo continuamente. Aí Deus criou a vida física. Parece contraditório, né? A vida física, a vida do corpo físico, ela faz parte do processo de uma criação que vai passar, mas que precisa estar por algum tempo para que o Espírito, durante esse tempo, faça nela a sua evolução. Certo? Então, durante esse tempo de experiência, de aprendizado, ele vai errar e vai acertar, usando o livre-arbítrio que é limitado. Ele não é, o livre-arbítrio não é total. Ele só é total quando ele é totalmente conquistado. Enquanto ele não é total, ele existe para que nós, através dele, aprendamos também com o erro. E o erro, repito, nós apelidamos de mal. Ô Reni, você queria falar, não deixei. Por quê? Você vai polemizar ou vai esquecer? Hã? Então tá na hora. Então a semana que vem você me lembra. A semana que vem nós vamos lá para... Então aqui, ó. Nós vamos voltar na 121 a semana que vem. Tá? E quem tiver alguma dúvida, por favor, pode falar. O fato de vocês terem alguma dúvida ou levantarem alguma questão não vai me incomodar em nada. Tá? Não tenho nenhuma preocupação com isso. Vocês não é me questionando. Está questionando o assunto que está sendo tratado. O que eu faço? Eu pego o assunto, interpreto do meu jeito e passo. O que está escrito no livro, nós não vamos questionar. Nós vamos procurar entender. É o que eu tento fazer. Agora, o que eu tento entender e passo, aí sim pode ser questionável. Entendeu? Então, é nesse questionamento que nós vamos aprender. Eu aprendo de cá e vocês aprendem de lá também, questionando, buscando, analisando. Então, não tem problema nenhum a gente questionar. Já pode ficar super tranquilo. Não vai atrapalhar em nada. Tá? Pelo contrário, eu acho que enriquece quando há participação. Tá bom? Porque gera reflexão em todos. Quando alguém pergunta, quando alguém comenta, gera uma reflexão mais ampla e aí vem o aprendizado. Vamos fazer a nossa prece, então, de interrupção, né? E a semana que vem a gente volta. Hoje são 15, semana que vem é 22, então ainda não é a última. Hã? A última vez é dia 29. Dia 29, isso. Dia 29. Então vamos lá, né? Vamos agradecer a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, por todos os acontecimentos, por todas as notícias que tivemos, algumas boas, outras tristes, outras desagradáveis, mas por tudo nós vamos dar graças a Deus, porque estamos buscando o entendimento cada vez maior de todos os acontecimentos e vamos entendendo que todos eles são necessários para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento e aperfeiçoamento espiritual. Obrigado, Senhor, por nos permitir estar aqui reunidos em Teu nome. Hoje, de uma maneira especial, agradecendo a todos os professores, professoras, todos aqueles que ensinam de alguma forma e que trazem o resultado desse conhecimento
para fazer o desenvolvimento da inteligência de todos, especialmente aqueles que estão ainda na dependência do aprendizado. Aproveitamos para vos pedir, Senhor, por todos aqueles que passam por necessidades maiores, na área da saúde, na área da compreensão das dificuldades que a vida apresenta, da morte, por exemplo. Agradecemos, pedimos as tuas bênçãos para todos nós, encarnados, desencarnados, onde quer que estejam, onde quer que estejamos, nós vos pedimos bênçãos e vibramos por todos eles, por todos nós. Que o teu amor nos envolva agora e sempre, que assim seja.